Eleições 2024, o voto na Record e a TV Equinócio, como sempre, e neste momento, a partir de agora, em cadeia com a Equinócio FM para todo o Amapá, em 99,1. Estamos juntos para iniciar a sabatina com os candidatos a prefeito de Santana, a segunda maior cidade do estado, que também vai escolher o seu destino, o seu rumo, no primeiro domingo de outubro. E nós iniciamos hoje a sabatina com os candidatos. E o primeiro candidato já está aqui ao meu lado, é o candidato professor Zé Roberto, que vai hoje responder as nossas perguntas. Candidato, muito obrigado pela presença, seja bem-vindo ao nosso programa. Antes de iniciarmos o nosso cronômetro, inclusive, uma satisfação recebê-lo aqui, muito obrigado por ter aceito o nosso convite. Eu que agradeço à TV Record, Luiz Eduardo, muito obrigado pelo convite. E dizer a todos que é um espaço extremamente importante, né, inclusive para a democracia, para que a gente possa oferecer para o eleitor a oportunidade de escolher da melhor forma possível para que as coisas aconteçam. Bom, vamos então iniciar o nosso bate-papo. Ele será de 20 minutos, onde o próprio candidato administra o seu tempo, o tempo que quiser, para responder as perguntas. E será, claro, em estilo bate-papo, assim como nós já fizemos com os candidatos de Mazagão e faremos, naturalmente, com os de Macapá. Então, o cronômetro começa a contar a partir de agora. Candidato, queria começar já falando de agronegócio, como nós vimos agora a questão da Expofeira. Nós sabemos que para áreas de até 3 hectares, as prefeituras têm competência para liberar as licenças ambientais. E eu queria saber em Santana, como é que está a questão do destravamento das terras para agricultores, para pecuaristas, e que projetos o senhor tem para aumentar e destravar o agronegócio na cidade? É interessante que eu já fui secretário de Meio Ambiente do município de Santana e eu já encontrei muitos produtores rurais que inclusive mostram a licença que foi recebida na época que eu era secretário de Meio Ambiente. Então hoje um dos maiores problemas que a gente enfrenta não só em Santana, que Santana, por incrível que pareça, é a segunda cidade do estado do Amapá, mas é o menor município em extensão. Então existe sim uma dificuldade com relação ao desenvolvimento do agronegócio devido ao fato de ter pouca terra. Mas nós temos as regiões de assentamento, nós temos a região do Igarapé do Lago, a região do Piaçacá, que são as principais áreas, né? A região do Anauerapucu. Então são áreas para onde, de certa maneira, a cidade pode promover a questão do agronegócio, que não pode, de certa maneira, estar dissociado da promoção da agricultura familiar também, né? Eu fui secretário de Estado do Desenvolvimento Rural e criei aquele que é considerado até hoje o maior programa da agricultura familiar no estado do Amapá, que foi o PROTAF, que deu muito certo e que, de certa maneira, a gente entende que o agronegócio, onde tem dado certo, ele trabalha de maneira parceira com a agricultura familiar. O agronegócio trabalha o processo de produção para exportação, para desenvolver do ponto de vista macro, mas ele absorve a agricultura familiar trabalhando em parceria. Então é extremamente importante que a Secretaria de Meio Ambiente do município de Santana funcione com celeridade na concessão das licenças. Inclusive, Macapá tem um projeto muito forte nesse sentido, para que as concessões de licenças elas sejam mais céleres possíveis, até mesmo para que pessoas que venham de fora cheguem aqui e consigam ter essa celeridade sem atrapalhos, para que possam implantar os seus empreendimentos e desenvolver o estado do Amapá. E agora falando especificamente de Santana, que é uma cidade extremamente prejudicada por conta da geração de emprego, e a gente precisa fazer esse destravamento, e a Secretaria de Meio Ambiente vai ter essa capacidade de ter essa celeridade nas licenças para a implantação dos empreendimentos. Bom, já que o senhor citou a questão da agricultura familiar, do agronegócio, a gente sabe que para tudo isso depende de logística. E nós vemos que há um gargalo muito grande, um exemplo, ali no ramal do Matapi, onde as balsas carregam e descarregam 95% daquilo que nós consumimos. As carretas estão tombando por lá, nós já flagramos 2 carretas que tombaram e a gente percebe que não está tendo um olhar adequado para isso. Então, como é que a gente vai desenvolver a agricultura, o agro, a pecuária, se aonde a gente recebe as mercadorias está literalmente abandonado? Pois é, então vamos pensar. Quando eu pensei o processo produtivo no município de Santana,
a gente pensava em 3 eixos, que era o processo de produção, no caso, para a recepção das coisas que chegam no estado do Amapá, as mercadorias que de certa maneira chegam. É preciso trabalhar o processo de escoamento, e aqui é um grande gargalo. Luiz, eu estive lá quando a segunda carreta tombou. Eu fui lá e fiquei quase uma manhã toda observando como que as carretas trafegam ali num trecho que não tem 500 metros. E esse trecho sai da rodovia, é de responsabilidade do município. Eu vi, enquanto eu estava lá acompanhando aquele tombamento da carreta, eu vi um carro oficial da Secretaria de Transporte do Estado para tentar resolver algo que é do município, certo? Então, é um trecho de aproximadamente 400 metros, que sai todas as empresas ali de logística, passam por aquele ramal. A comunidade que chega ribeirinha ali no Serrote, como o pessoal fala, passa por aquele pedaço, aquele trecho muito pequeno, e é exatamente importante que o poder público tenha esse olhar para esse processo de escoamento. E o terceiro ponto é justamente os espaços de comercialização que hoje estão totalmente prejudicados em se tratando do processo produtivo. É uma feira que não existe, de certa maneira, para proteger aquele empreendedor que quer trabalhar. Acredito que depois a gente vai falar muito da questão do Porto de Santana, que também não é só a parte ali do Matapi, mas também o Porto de Santana, que é um instrumento de logística extremamente importante para o estado do Amapá, que também precisa ser melhor tratado. Se a gente pegar esse trecho todo, dá mais ou menos 2 quilômetros, mas aquele mais crítico são esses 400 Sim. metros que o senhor se refere. Exatamente, ali tem, para falar, tem a Reicum e chega até a bifurcação que vai para Norte-Log. Certo. É um trecho que tem menos de 400 metros. Bom, já que o senhor falou do Porto de Santana, vamos seguir nesse papo. Como melhorar o Porto de Santana? Como ter, de repente, mais um cais? Dá para aumentar, dá para melhorar o Porto de Santana? Eu costumo dizer que as coisas poderiam ter sido resolvidas em tempo, né? Então vamos pensar, quando o bairro cresce no entorno da área de expansão do Porto, agora para fazer essa expansão é necessário indenizar todas essas casas que cresceram ali. E a gente tem muita preocupação com isso. Por exemplo, a área do Ambrósio ali cresceu numa área de expansão do Porto. Então é preciso recuperar esse atraso de pelo menos 40 anos que Santana vive com relação ao Porto. E está no nosso programa de governo a realização de uma audiência pública com todas as pessoas que entendem de Porto, as autoridades portuárias, a equipe de governo, o povo, as pessoas que trabalham ali na área portuária de Santana, para que a gente possa junto debater um plano de recuperação e prospecção do Porto, para que ele possa realmente servir ao desenvolvimento do povo de Santana e do Amapá. A prospecção extremamente perigosa, porque se fala do Maranhão, se fala de Santarém, que são alternativas. Eu, por exemplo, participei de uma coisa extremamente importante na minha trajetória política, que foi uma viagem internacional para o Panamá. E lá eu tive a surpresa de apresentarem o Porto de Santana como o porto mais estratégico do mundo, que liga com a Europa, com a América do Norte e com o Brasil, com a África e até mesmo com o Canal do Panamá. Então é preciso que tenha um olhar responsável pela construção do porto para servir ao povo de Santana e ao estado do Amapá. É uma tarefa difícil? Sim, mas eu tenho sempre dito que se a gente começar, a gente já terá feito a metade. E nada melhor do que começar numa audiência pública, debatendo com todos que querem o Porto de Santana desenvolver, para que ele possa realmente se desenvolver e servir ao povo do Amapá, ao povo de Santana. Não tem como fazer a expansão sem tirar as pessoas. Eu acredito que a gente precisa, como a gente fala da questão da audiência pública, é para debater qual o melhor caminho. Sim. Mas se a gente pensar que o Porto pode ser do tamanho que está hoje, ele pode ser desenvolvido sem tirar as pessoas. Agora, se a gente prospectar um porto grande, que sirva a um projeto grande, e do tamanho da esperança que o povo do Amapá tem de que o porto sirva a esse projeto, vai ser necessário discutir, sim, a expansão do porto e o diálogo fundamental com
a remoção de pessoas que, infelizmente, podem estar ali, digamos assim, impedindo que o Porto de Santana cresça. Mas isso tem que estar aliado a um programa de habitação, certo? Porque se você observar, Luiz, Macapá tem vários residenciais. Aproveitou os programas do governo federal de construção de casas populares, programas reais de habitação que Santana não tem. Então, hoje, por exemplo, Santana precisa ter um processo de construção, inclusive, que possa acessar esse recurso para construir habitação popular, para servir a esse projeto de organização, urbanização da cidade. Bom, já que o senhor falou de habitação, recentemente a Prefeitura de Santana lançou um programa habitacional para contemplar 3.000 famílias nos núcleos. Eu até anotei: Igarapé da Fortaleza, Nova União, Monte das Oliveiras, Mutirão, Novo Horizonte e Jardim Floresta. Esse número é suficiente para zerar o déficit habitacional da cidade? Não. Se nós pensarmos um projeto de urbanização e organização da cidade, a gente vai precisar de muito mais que isso. Pelo menos umas 5.000 habitações para iniciar esse processo de organização. Eu não estou falando que a gente vai conseguir dar conta disso em 4 anos de mandato, mas é um processo necessário para iniciar e para fazer. E hoje há um temor da população, porque já se fala há muito tempo de projeto de habitação em Santana e nunca se realizou. Alguns governos que passaram se orgulham de ter inaugurado e entregue para a população 20 casas. Enquanto que Macapá, por exemplo, vamos pensar, mais de 30.000 habitações, Macapaba, Açucena, São José, Mucajá, e Santana não tem absolutamente nenhum. Apenas essas prospecções, essas promessas que até hoje nunca foram cumpridas. Santana não se apoderou, inclusive, do espaço onde essas casas serão construídas. Bom, quando a gente fala em desenvolver, em moradias, próximo à moradia sempre tem que ter um comércio para dar aquele suporte. E hoje Santana tem um alvará de construção que é praticamente o dobro do valor aqui de Macapá. Como explicar essa discrepância? Hoje Santana tem o alvará mais caro do estado, se eu quiser construir meu negócio. Existe um processo que não é somente de Santana, é do estado do Amapá, diria até do norte. E houve um processo muito forte de especulação imobiliária com o crescimento dos loteamentos, e isso refletiu exatamente numa oportunidade de arrecadação por parte dos municípios. É preciso ter clareza que essa taxa alta, ela pode ser trabalhada no processo de compensação em outras áreas, habitação não. Porque Santana é uma cidade que precisa se expandir. Hoje, inclusive, a gente discute uma proposta de plano diretor em que Santana precise subir, que precise verticalizar. E esse processo de verticalização é o que a gente garante que, inclusive, pode baixar a taxa de construção. Por exemplo, vamos pensar, se você habilita um terreno para construir uma moradia, de repente você vai habilitar um terreno para construir 10 moradias. Então, a gente consegue baixar essas taxas para que as pessoas possam, de certa maneira, ter mais oportunidade de construir suas habitações pagando menos. E na questão do comércio, acredito eu que baixando esse alvará, por exemplo, o comerciante vai ter mais condições de trabalhar, de gerar impostos e também gerar empregos para a cidade. Exatamente. Existem possibilidades reais, através da Câmara de Vereadores, discutir um projeto de incentivo que esteja certamente ligado, inclusive, ao processo de geração de emprego. A gente não pode massacrar quem produz, quem emprega, até mesmo porque um dos maiores problemas de Santana é justamente a questão da geração de emprego. Então, os comerciantes, os pequenos empreendedores, eles têm que ser vistos por nós como parceiros no processo de combate àquilo que é uma das questões mais preocupantes do município de Santana, que é o problema de emprego, que as pessoas não têm emprego, não têm um processo de geração de renda, acesso a crédito, acesso a microcrédito, e que está dentro do nosso plano de governo a construção de uma espécie de banco popular, de banco do povo, para que as pessoas tenham acesso e possam, de certa maneira, comercializar, gerar emprego e, obviamente, ter incentivo por parte do Estado com taxas menores para poderem trabalhar e ajudar o município a crescer. Então, se eleito, aí já o prefeito, professor Zé Roberto, como que ele vai pegar o megafone e falar: empresários, venham para Santana, instalem suas empresas aqui? Já há uma estratégia de vender Santana?
Nós temos uma estratégia primeiro de arrumar Santana. Santana hoje é uma cidade que já foi melhor do que Macapá, já teve o melhor carnaval da região norte. Hoje o povo de Santana sai do município de Santana para se divertir em Macapá, para passear com a família, para comer em Macapá. Os espaços, por exemplo, nós temos em Santana uma praça que já dura simplesmente 3 anos e não foi entregue para a população. E no entorno muitas pessoas dependem daquele espaço para empreender. A gente faz sempre essa comparação com Macapá, porque de certa maneira em Macapá se constrói uma praça em 60 dias, em 90 dias. E Santana já bateu recorde de obras que duram 15 anos, que não são entregues. Nós temos um porto que as pessoas dizem que todas as cidades ribeirinhas, Afuá, Gurupá, algumas outras cidades breves na Ilha do Marajó, que tem caixa, e Santana não tem. Por exemplo, como é que nós vamos trazer um navio, um cruzeiro, para que as pessoas possam descer em Santana e se divertir? Então a gente tem que preparar a cidade, tem que urbanizar, tem que fazer com que essa cidade seja realmente atrativa. Porque Luiz tem um outro problema grave, que a gente precisa combater, não vamos combater sozinho. Santana é simplesmente a cidade mais violenta do Brasil. O índice de mortes violentas no município de Santana chega a 4 vezes a média nacional. Eu fui vereador, fui presidente da Câmara, eu promulguei a lei da Guarda Municipal. Passou os 4 anos do ex-prefeito, passou os 4 anos do atual prefeito e a Guarda Municipal não foi implantada. Então a gente precisa, com política pública de juventude, com política pública cultural, com parceria de verdade com o governo do estado e com o governo federal, reverter essa pecha que Santana carrega de cidade mais violenta do Brasil. Porque se a gente não resolver e tornar Santana uma cidade boa de se viver, uma cidade com índices bem menores de violência, como é que nós vamos atrair as pessoas para trabalhar em Santana? A segurança pública ela é uma obrigação do Estado, mas o município teria que fazer também a sua parte? É porque, na verdade, recentemente o STF aprovou a Guarda Municipal como componente do sistema de segurança pública. Então, tanto é que a Guarda Municipal agora pode também ter a Guarda Civil Municipal armada, certo? Para proteger o patrimônio e, inclusive, fazer trabalho ostensivo de proteger a população. E não é só essa questão da repressão, de proteger, do policiamento ostensivo, mas a gente tem que pensar a segurança pública numa perspectiva de prevenir. E a Guarda Municipal, na sua essência, ela não trabalha só em cuidar do patrimônio, em fazer a guarda ostensiva, mas ela tem muitos projetos que incluem jovens e crianças para, de certa maneira, protegê-las e afastá-las do processo de criminalização. Principalmente das drogas, né, candidato? Principalmente das drogas. Tem atraído muitos jovens, infelizmente. Né? Eu costumo dizer que tem jovens que, às vezes, por R$50 se entregam. Candidato, já que o senhor é professor, não vou perder essa oportunidade. Eu costumo dizer que quando se investe em educação, não precisa investir em cadeia. Fala um pouquinho do IDEB. Em 2011, Santana era líder no IDEB no Amapá, nota de 5,7 nos anos iniciais. Os números despencaram, de 2020 para cá começou a subir de novo, o último ranking foi 3,9. Então eu pergunto ao senhor, como explicar essa ladeira abaixo da educação em Santana? O senhor é professor, é estrutura, é capacitação, o que está faltando e por que Santana caiu? Repito, voltou a subir de 2020 para cá, mas deu uma queda gigantesca de 2011 e 2020. Pois é, a educação em Santana é um problema. Primeiro porque a estrutura física das escolas está totalmente comprometida. As escolas do município de Santana, em sua maioria, estão no chão. Existem pelo menos 15 escolas no município de Santana que funcionam em prédios alugados, precários, que não oferecem condição para as crianças estudarem. Existe falta de merenda, existem crianças que, por exemplo, faltam na escola porque não têm uniforme, porque não têm material escolar. Faz 16 anos que Santana não faz concurso público, portanto precariza a atividade do profissional da educação. Então nós queremos ter um olhar especial para a educação. Melhorar a merenda escolar, melhorar a estrutura física. Nós temos no nosso programa conceder uniforme para as nossas crianças, conceder material escolar para as nossas crianças, dar a segunda férias para o professor, valorizar o profissional da educação que hoje está na escola.
Eu tenho dito que 2025 será o ano da educação, onde nós vamos reconstruir as escolas do município de Santana, reestruturar toda a rede e fazer treinamento para que os professores possam, de certa maneira, trabalhar em melhores condições e focados no processo de reversão desse problema sério da queda do IDEB, que prejudica muito o futuro das nossas crianças. Creches, candidato, que a gente sabe que é a porta de entrada da educação e também a oportunidade dos pais e mães poderem trabalhar. São suficientes? Salvo engano, são 6. É um número suficiente para a população de Santana? Na verdade, nos últimos anos, nenhuma vaga foi construída, nenhuma nova creche, portanto não foi gerada nenhuma nova vaga. Uma creche que foi entregue, simplesmente a outra está no chão e foi transferida para lá. Mas as pessoas que moram naquele bairro não tiveram a assistência nesse sentido. Então, o que é preciso ver nessa situação é que muitas mães, muitas mulheres deixam de trabalhar exatamente porque não têm a segurança de deixar os seus filhos numa creche. Então, a gente tem planejado, está no nosso plano de governo, que creche é prioridade para que a gente possa dar liberdade, inclusive para as mães trabalhadoras fazerem isso com segurança, sabendo que os seus filhos estarão bem cuidados. Bom, nós temos mais 20 segundos, acredito que não há mais tempo para uma nova pergunta, mas em 15 segundos, há um número de creches previsto, pelo menos, para construir? Pelo menos 5. Pelo menos 5? Pelo menos 5 nos 4 anos? Nos 4 anos. Então, iríamos quase dobrar o número de creches do município. Com certeza. Então, agora, após esse bate-papo, eu tinha aqui mais uma série de perguntas, mas como eu costumo dizer, quando o papo vai fluindo, o tempo passa muito rápido. Como esgotamos os 20 minutos, então o senhor terá agora 2 minutos para olhar nos olhos do eleitor, conversar com a cidade de Santana e as suas considerações finais a partir de agora. Eu quero aproveitar essas considerações finais para falar um pouco também da saúde. A saúde de Santana não anda bem, hoje as pessoas procuram, de certa maneira, uma consulta e não encontram. Quando conseguem a consulta e tem uma prescrição de um remédio, a rede municipal não oferece. Hoje as pessoas têm saído de Santana para Macapá para ter essa assistência. Então o que a gente fala para o eleitor do município de Santana é que hoje, depois que nós colocamos a nossa candidatura em apreciação para o município de Santana, nós tivemos o apoio fundamental do prefeito Dr. Furlan, prefeito de Macapá, que hoje é o prefeito mais bem avaliado do Brasil. E ele não é bem avaliado por outro motivo, senão esse modelo de gestão que ele conseguiu implantar para o estado do Amapá, certo? E que, de certa maneira, se tornou uma referência para toda a classe política. Hoje o político passou a entender que para poder ter o voto do eleitor é preciso trabalhar, é preciso fazer aquilo que se deve, dar celeridade nas obras, fazer com que as coisas aconteçam e a população tenha benefício. Então hoje o nosso propósito é fazer com que esse modelo de gestão que está dando certo em Macapá, em que o povo de Macapá está sorrindo, a gente quer transportar esse modelo de gestão para Santana, dar celeridade nas obras, acabar com essa história de obras que simplesmente passam 10, 15 anos para serem entregues e quando são entregues já se gastou o dobro daquela obra e de certa maneira o serviço já não serve da forma como poderia servir. Então é com esse ímpeto, com toda a trajetória que a gente tem na educação, do município de Santana, já fui vereador, já fui secretário, é que a gente quer humildemente pedir a todos do município de Santana que entendamos a grande oportunidade que a gente tem de mudar a rota da história do município de Santana. Tá? Vote 20, vote professor Zé Roberto por conta da construção de uma nova Santana. Muito obrigado, candidato. Obrigado por ter vindo e boa sorte, sucesso nessa caminhada, sucesso na campanha. Muito obrigado. E nós vamos agora, juntos, descobrir quem será o candidato que virá amanhã responder essa série de perguntas que nós preparamos. Tivemos um probleminha na exibição da chamada, mas como nós já falamos, já fizemos a sabatina com os candidatos de Mazdagão e iniciamos hoje com o professor Zé Roberto do Podemos, a sabatina com os candidatos de Santana. E ao longo da semana nós iremos acompanhar. Então agora sim, vamos ver quem estará comigo aqui no estúdio do Balanço Geral amanhã. Chegou a hora da decisão e a Record, como sempre, te ajuda. Não perca as entrevistas com os candidatos a prefeito da sua cidade, ao vivo, no Balanço Geral, na Equinócio FM e no portal equinocioplay.com.br.
Confira os candidatos de Santana que serão sabatinados. Sexta-feira, dia 30, Rariomar Raridade, do PSDB. Não perca! Eleições 2024. O voto na Record. Então, anote na sua agenda. E agora, a gente vai para o intervalo comercial e na volta nós continuamos com o nosso programa. E a você que está nos ouvindo em 99,1 em todo o Amapá na Equinócio FM, fica agora com o programa Fogo Cruzado, apresentado, locutado pelo GB. E a você que está na TV Equinócio, nós voltamos já. Eleições 2024. O voto na Record.